Estamos de volta com o Observatório da Imprensa, que hoje traz uma edição especial sobre o golpe de 64, do ponto de vista da história e do jornalismo investigativo. Vou voltar a você, Chico Otávio, agora para você responder a pergunta que gerou toda essa história do Coronel Aguiar, que saiu de cena antes do tempo, né? Mas você, como um jovem, não sei se já jornalista, mas querendo saber das coisas, como é que você hoje, 50, muitos anos depois, né, você vê isso tudo? Dini está querendo que eu denuncie minha idade aqui, mas realmente eu ainda peguei um finalzinho de ditadura, como estudante de jornalismo. Fui a muita passeata na rua pela redemocratização, né? Estava no show do Rio Centro, do dia 30 de abril de assistindo. Fui correndo até o estacionamento, desde cara com aquele corpo dilacerado do sargento, né? Fui enxotado dali e sei lá, acho que ficou uma dívida minha com essa história. Então, hoje, o caso Rio Centro, digamos assim, é uma das histórias que mais tempo e dedicação me consome. Eu tenho, assim, um interesse muito grande por essa história, que é o momento em que os purões, eles entram na clandestinidade, né? Eles começam a fazer operações de terrorismo, conspirando, né, contra a reabertura do país, e eu tento entender assim quem eram essas pessoas, como é que funcionava essa cadeia de comando, né, até chegar lá o operador lá da bomba, o cara que deixou a bomba explodir no seu próprio colo. Ficou um compromisso meu com essa história. Não. E eu acho importante porque teve o caso do Rio Centro, que poderia ser uma catástrofe, né? Mas tem casos menores, mas que foram responsáveis pelo fim da imprensa alternativa, que eram as bancas de jornais que eram incendiadas, as bancas que vendiam, que já eram poucas, que tinham coragem de vender Pasquim, Opinião, Movimento e os outros Extra, Cojornal e tudo. Essas bancas eram incendiadas e dinamitadas. Foi muito grave para esses jornais e é num contexto de muito terrorismo da direita, né? Porque aí já se trata de uma fase em que os agentes da repressão estão aflitos porque há o processo de abertura, então o Rio Centro, as bombas nas bancas de jornais, os atentados à OAB, a morte da Dona Lida, tudo isso é nesse contexto aí de... Agora, Fico, você despertou em mim um problema que me incomoda, que é o seguinte: há explicações legais e tudo. Por que a Comissão da Verdade ela se autolimitou no tempo? Por que ela não foi no período que foi uma universidade do terror policial, do terror repressivo, Estado Novo. Que foi o Estado Novo. É uma pena mesmo. Eu mesmo faço muitas comparações entre o Estado Novo e a ditadura militar, né? É praticamente impossível a gente compreender o que houve de repressão e de propaganda política e de censura à imprensa na ditadura militar sem ver como essas coisas aconteceram no Estado Novo. É a história do Brasil republicano com a sua marca, infelizmente, mais forte, que é a do autoritarismo, né? São dois momentos em que a sociedade brasileira, as elites brasileiras, setores muito significativos da sociedade das elites, aceitam soluções autoritárias para os seus problemas, né? Dines, só queria lembrar o seguinte, que para mim a comissão representou um avanço. Claro. Ela não definiu o tempo, quem definiu foi o Congresso. Isso. Foi um projeto aprovado no Congresso, né? E infelizmente o trabalho terminou no mês passado. E eu acho que tem que continuar. Eu acho que, de alguma maneira, o governo, o Congresso, a Justiça, tem que tomar iniciativas de manter essas investigações em andamento. Ainda há muito a fazer para se pensar esses 21 anos de ditadura e também os momentos de repressão do passado da nossa história. Agora, não pode ser um órgão do Executivo, não é? Porque teria que ser alguma coisa... um apêndice, né, aos três poderes, alguma coisa assim, né? Porque o Executivo
não vai querer se autoexaminar, porque as Forças Armadas são do Executivo. Perfeito. Né? Há muitos trabalhos também de comissões estaduais, comissões locais, universitárias. Proliferaram pelo Brasil essas comissões, né? E elas não têm essa limitação de tempo. Me diz uma coisa, você que percorreu no ano passado, deu tantas palestras, como é que você vê a sua assistência? As audiências, as plateias. As plateias. Eu acho que há algumas coisas que marcaram muito esse contato com a plateia, com o público leitor, com as pessoas que me assistiram. Uma é a polêmica, o desconforto em perceber, se dar conta de que o golpe militar não foi apenas militar, mas civil-militar, né? Outra coisa que diz respeito a uma certa atualidade do golpe de 64 é o traço do autoritarismo, né? Quando eu levo para o público evidências empíricas de setores muito diversos, inclusive setores que depois se tornariam opositores do regime, como a OAB, as manifestações dúbias da ABI, né, deram apoio ao golpe de 64, a Igreja Católica, inclusive ícones que se tornariam lideranças dos direitos humanos no futuro, foram abençoar as tropas de Mourão Filho. E uma terceira coisa também que eu acho que foi significativo foi a percepção. Um jornalista me perguntou, em uma palavra, quais as razões do golpe de 64. E eu pensei assim, foi o medo. Medo. Um medo que existe ainda hoje, um medo correlato ao que existe hoje, que é a expressão do autoritarismo. O medo de perder privilégios. Porque aquelas reformas do Goulart, as reformas que a sociedade discutia, não apenas as dele, tabelamento de aluguéis, reforma universitária para ampliar as vagas no ensino público, medidas que, de algum modo, não eram comunistas nem revolucionárias, mas possibilitavam algum desafogo para os pobres e miseráveis. Isso gera um medo no Brasil tremendo. Esse medo ainda existe hoje. Claro que não estou dizendo... Agora, eu queria que você remontasse não só o Aguiar, mas as coisas que você tem conseguido justamente com esse trabalho de sedução. O que me deixa, de certa forma, um tanto indignado é o papel das Forças Armadas, né? Olha, a colaboração deles é zero. Muitas vezes até, eu diria, de boicote ao levantamento dos dados, nenhum tipo de ajuda, restrições das mais difíceis possíveis de serem enfrentadas. E eu não entendo qual é, digamos assim, o exato compromisso que as Forças Armadas de hoje têm com essa história. Porque não seria melhor passar logo tudo a limpo e aí, efetivamente, pôr uma pedra em cima? Eles dizem, é preciso pôr uma pedra em cima. Mas essa pedra só será colocada depois que as coisas forem esclarecidas, é óbvio. E isso, Odine, só gera mais desgaste para a imagem deles, né? Eles insistem nessa questão. É inacreditável o papel deles. Nesse sentido, eu lembro o inspetor Cláudio Guerra, que ele na segunda entrevista que ele concedeu aqui ao Observatório, ele fala... É preciso que as pessoas falem. Não pode... Eu estou falando, e não estou falando para ficar com... Não, eu estou reconhecendo as culpas, eu não fui bonzinho. Odines, eles não estão negando documentos de informação. Isso foi destruído. Mas prontuário médico, você vai dizer que foi destruir o prontuário médico, ou folha de alterações, que é o currículo militar, que é um documento previdenciário. Como é que eles vão... Não pode ter destruído isso. E são provas fundamentais para você ver... Você, no mês passado, em fim de novembro, pouco mais de um mês, você revelou uma coisa extraordinária, que foi você seduziu o falecido Manhães, né? E obteve o documento sobre a eliminação de militantes montoneiros argentinos aqui no Brasil. Sim, na verdade, eu seduzi ele em muitas coisas. Nessa, no caso, quem conseguiu, o mérito cabe ao Ministério Público Federal. Porque logo depois, 3 dias depois da morte do coronel, salvo me engano, em abril do ano passado, o Ministério Público conseguiu uma autorização judicial e foi fazer uma busca e apreensão naquilo que tinha lá. Na casa dele, lá Exatamente. No sítio. Era muita coisa que já tinha sido mexida. Ele provavelmente deve ter destruído muita coisa,
mas ficou um documento que é uma joia, um tesouro, né, para quem investiga esse período, provavelmente por vaidade, por ter sido um documento que ele fez, portanto ele tinha orgulho daquilo, não teve coragem de destruir, que era todo o monitoramento de argentinos que passaram pelo Brasil na segunda metade dos anos 70, fugindo daquele processo político argentino que derivou na ditadura de 76. Né? E assim, é engraçado porque o CIE, ele era um agente do Centro de Informações do Exército. O CIE, pelo que está no documento, entendeu que o Brasil seria, assim, digamos, um centro de conspiração internacional, uma plataforma para um processo revolucionário que se espalharia pela América Latina e daí para o mundo. Está lá no documento. Portanto, era preciso vigiar e ficar no calcanhar dos argentinos, porque a luta armada brasileira eles já tinham liquidado. Né? O que restou aqui eram esses coitados argentinos e alguma coisa residual dos movimentos armados e o PCB. Foram em cima desses que eles o PCB foi estraçalhado. Foi estraçalhado e está no documento. O documento diz, o PCB é a nossa prioridade agora. Está lá expresso. Nesse dossiê, está expresso o dossiê. E, por outro lado, o monitoramento de argentinos. A preocupação era tão grande que eles conseguiram, muito provavelmente, em parceria com a polícia argentina, plantar um informante argentino dentro do movimento deles. Né? E, para mim, de tudo que eu vi até agora, é a prova mais cabal, mais clara da chamada Operação Condor. Né? Uma colaboração clássica entre as duas repressões, a do Brasil e da Argentina. Dessa lista que eu consegui dos argentinos que foram monitorados, existem pelo menos 2 que desapareceram. E desapareceram em que circunstância? Provavelmente sequestrados aqui pela repressão brasileira e entregues à repressão argentina lá, provavelmente na fronteira e tal. E isso ainda são coisas a serem esclarecidas, mas para mim o documento é histórico. Não, e provavelmente desaparecidos lá na Argentina, jogados do avião. Provavelmente. Que era com a benção lá do capelão do Exército argentino, que permitia, não tinha derramamento de sangue. Né? Agora, como é que a gente poderia, digamos, retomar essa... É um assunto interminável. Como é que a gente vai retomar sistematicamente a busca da verdade, não é? Posso falar do caso específico dos argentinos? Claro. Uma coisa inédita que está me animando muito. É uma parceria, já que houve uma parceria entre as repressões, agora vão fazer uma parceria entre os investigadores desse período. Então, os ministérios públicos do Brasil e da Argentina estão negociando uma comissão bilateral para investigar os crimes das ditaduras dos 2 países onde eles se encontram. Os caras que desapareceram lá e os daqui. Eu acho que isso aí vai dar um bom resultado. Não, e sobretudo porque a Argentina não teve a anistia que nós tivemos. Né? Aí é um processo bem mais... Os militares, tem militar lá que está preso até hoje. E uma das grandes demandas da militância dos direitos humanos no Brasil é exatamente essa, né? Que a gente faça o que foi feito na Argentina, né? O julgamento, lá houve o julgamento das juntas e tudo mais, né? E muitas iniciativas nesse sentido prosseguem até hoje. Né? Fica, eu quero te fazer mais uma pergunta sobre os anos 30, o Estado Novo, 30, 40, mas eu vou deixar para o próximo bloco. Voltamos daqui a pouco.